Estamos de volta com o programa Primeiros Passos de hoje, falando sobre bullying. Pois é, praticado principalmente aí nas escolas, um tema bastante polêmico que a gente está abordando. E você vai ver agora que com boas práticas, inclusive lúdicas, também pode auxiliar as crianças a compreender melhor o que é o bullying e a não praticar. Veja aí. Lidar com bullying não é uma situação só difícil para a criança e o adolescente. Muitos profissionais que trabalham diretamente com elas, como por exemplo os educadores, muitas vezes sentem dificuldade de como lidar com essa situação. Pensando nisso, essas duas psicólogas aqui decidiram se unir para criar uma ferramenta de suporte. Seria aqui o jogo Bullying, vamos resolver este problema, e também esse livro aqui, Bullying, Possibilidades de Intervenção. Ludmila Rodrigues e Shirley Simeão, né? Bom, deixa eu começar conversando aqui com Shirley. Shirley, explica pra gente primeiro como foi que surgiu essa ideia. Foi realmente dessa necessidade que eu falei? Tá, a ideia surgiu a partir da necessidade na prática, né, dos profissionais conseguirem acessar e abordar essa temática junto a crianças e adolescentes. Então, a gente pensou em um material em que facilitasse esse acesso, facilitar, abordar de uma forma lúdica essa temática que já é tão pesada e que tem tantas repercussões aí na saúde emocional dos indivíduos. Ludmila, então explica pra gente. Primeiro fala sobre esse livro, né? Ele, enfim, o que é que ele trata exatamente? Bom, o livro, né, Bullying, Possibilidades de Intervenção, ele é dividido em duas partes, né, onde a primeira parte nós vamos falar realmente o que é o bullying, quais as causas, consequências, quem são esses envolvidos, né, nesse fenômeno. E aí, na segunda parte, nós trazemos o que fazer, que é justamente para dar um direcionamento a esses educadores e psicólogos, tanto no contexto escolar como clínico, de que atividades a gente pode estar utilizando durante o ano letivo. Bom, tem também um jogo, né, que está aqui, e esse jogo ele vem acompanhando esse livro, né? Explica pra gente como é esse jogo, como é que ele funciona, qual é o objetivo dele. São 19 cartas, que são divididas em 3 categorias temáticas, né? Então, tipo de agressão, situação e personagem, onde é solicitado que a criança ou adolescente retire uma carta de cada categoria e construa uma história essa que seja representativa de alguma situação ou vivenciada ou observada no seu dia a dia. E a partir daí, a gente vai construindo e a gente vai poder estar avaliando e sondando a ocorrência, né, de algumas daquelas situações que representariam o bullying na vivência deles. Ao final dessa história, é solicitado que eles, a partir da carta-resolução, construam, né, uma possibilidade de resolver esse problema, sendo protagonistas dessa resolução. Então, o educador ele não vai oferecer uma opção de resposta pronta para os jovens. Eles, em grupo ou individualmente, dependendo do contexto, vão elaborar que possibilidades eles poderiam ter, o que eles poderiam fazer para resolver essa problemática, para prevenir ou para manejar quando o bullying ocorrer. Todo esse material acabou de ser confeccionado, né? Saiu do forno, como a gente costuma dizer. E como é que faz para ter acesso? Vai estar disponível nas papelarias, nas livrarias? Para ter acesso, é só entrar no site da Editora Ideia e lá vai estar o jogo e o livro para ser utilizado e comprado. Pois é, vamos continuar o nosso bate-papo com a neuropsicóloga Wandersônia Medeiros, que está aqui conosco. Agora, Wandersônia, vamos mudar de lado. No primeiro bloco estávamos falando mais das crianças que provocam bullying. Vamos falar agora das vítimas. O que é que o bullying pode provocar na vida dessas crianças no futuro? Acredito que as vítimas são as que sofrem maiores prejuízos, né? Desde baixa autoestima, tendência à depressão, ansiedade e vários outros prejuízos que a gente nem imagina, né? Porque o bullying ele pode estar associado a um sofrimento na vida adulta. E quantas vezes a gente não se lembra, não é? De um apelido que sofreu quando era pequeno, ou de uma humilhação. E são coisas que marcam mesmo para a vida inteira. Isso pode fazer com que as crianças se tornem adultos mais inseguros, mais introspectivos, menos confiantes? Sim, e existem casos extremos,
não é? Existem casos extremos de pessoas que cometem suicídio, de pessoas que entram no quadro depressivo grave, outras pessoas que, associado o bullying a um outro transtorno psiquiátrico, cometem assassinatos, né? Como vários casos que a gente já viu. Nos Estados Unidos, né? A gente já observa esses casos. E aqui no Brasil não teve também, né? Não me lembro qual o nome da cidade, mas houve um caso também aqui no Brasil, há uns 5 anos atrás. Wandersônia, os pais, como devem reagir? Como é que os pais podem identificar que o seu filho está sendo alvo de bullying? Existem sinais físicos, inclusive? Sim, geralmente, se ela sofre do bullying físico, né, que é aquele bullying de chutes e arranhões e pontapés, ele vai ver as marcas das agressões É mais físicas. fácil de identificar? Sim, mais visível. Porém, a criança que sofre um bullying que é indireto, exclusão, apelidos, né, o cyberbullying, que é através de redes sociais, de internet, geralmente a criança ela começa a evitar a ir para a escola, ela passa a ficar mais triste, mais isolada. Então são aspectos sutis que os pais eles podem estar percebendo. E por que essas crianças não falam aos pais? Muitas vezes eles escondem e se corroem com aquele sofrimento. Normalmente por medo. Por medo de represárias, por medo daquele agressor falar mal dele, da escola achar que ele é fraco, normalmente por medo. Hoje esse tema já é bastante conversado nas escolas, mas você, como psicóloga, que você está na área, lida diretamente com esses casos, o que você pode falar pra gente? Hoje em dia ainda é muito comum esse tipo de agressão? Sim, é muito comum mesmo. Eu acho que as escolas elas precisam estar atentas, tanto para as crianças que praticam, como para as que sofrem bullying, e tentar fazer algo não só como palestras, porque acho que as escolas elas têm atuado muito, mas vamos fazer palestras de bullying, vamos fazer cartazes de bullying, e muitas vezes nós temos problemas individuais que precisam ser trabalhados, como a dificuldade do controle dos impulsos nos agressores, ou mesmo crianças que já têm uma propensão de ser vítimas de bullying. Tem crianças que você sabe que ele é um alvo em potencial, né? As crianças mais tímidas, mais caladas, as mais inteligentes da sala também, muitas vezes são os alvos de bullying. Então, se a escola começar a ter esse olhar, né, mais individual também, não só vamos fazer uma campanha e vamos fazer palestras, mas um olhar individual. Aquela criança ali, ela pode estar sofrendo bullying, chegar perto, tentar saber, faz uma conversa individual, com certeza esse trabalho vai ser mais efetivo. Mas existe, além da vítima e também da criança que comete o bullying, uma terceira pessoa? Às vezes existem testemunhas, que também muitas vezes são outras crianças. Por que essas outras crianças também não denunciam, não contam aos coordenadores, aos pais, que existem coleguinhas que estão sendo agredidos? Muitas vezes elas têm medo de se tornarem as próximas vítimas, né? E aí compactuam com aquela cena. Às vezes desacreditam nas atitudes da escola. Eu vou contar para minha professora, ela não vai fazer nada, eu vou contar para a coordenadora, ela só vai chegar lá e dizer, pare com isso, menino. E acontece muito disso, das crianças desacreditarem mesmo nas atitudes dos adultos. Essas crianças que, digamos, acobertam esse tipo de prática, as escolas também devem trabalhar com elas, devem chegar, quando a situação já está colocada à mesa, deve chegar para elas também conversar? Sim, e orientar e dizer que é importante que elas falem, que elas não vão estar boicotando, né? Porque eles têm medo, eu vou entregar meu colega, né? Todo mundo vai ficar me chamando de quê se eu sair entregando os colegas? Então, mostrar que isso é importante sim, né? E que a escola está ali para proteger ele também, caso ele conte o que está acontecendo. No caso dos pais, deve ser muito revoltante você saber que seu filho está sendo agredido verbalmente, até fisicamente ali com outras crianças. Qual é geralmente o comportamento desses pais, dos pais das vítimas? Qual é o primeiro impulso deles? Geralmente os pais eles querem resolver os problemas por si próprios, né? Então já vi vários casos de pais pararem assim a outra criança dizer, olha, não faça isso com meu filho, né? E isso não é coerente, né? É uma criança. O ideal é que esses pais procurem a escola e a escola vai chamar também os pais da outra criança e se
né, pense juntos. E geralmente essas conversas devem ter um bom resultado. Geralmente tem. Eu já tive casos, por exemplo, de trabalhar no consultório somente com a vítima de bullying. E ela sozinha, recebendo instrução, conseguindo trabalhar sua assertividade, conseguindo falar sobre as suas emoções, conseguindo aprender a se defender e a se valorizar, ela conseguiu dar um basta nas situações de bullying. Então os pais podem encorajar a criança a isso, olha, se defenda, não é bater de volta. Porque muitos pais orientam, bata, se você apanhar na escola, você apanha em casa também. E isso acaba gerando um outro tipo de grupo, de perfil do bullying, que são as crianças vítimas e agressoras. Elas tanto sofrem bullying como praticam bullying também. Então o ideal é que os pais orientem, olha, você se defenda, diga que não gostou, conte para a professora, conte para mim, a gente vai resolver a situação, né? Mas você é capaz de se defender. E aí vai dando injeção de autoestima nessa criança, ensinando que ela é capaz de cobrar os seus direitos. Quando essa situação é colocada à mesa, às claras, essas duas partes envolvidas, a criança que cometeu e a criança vítima, elas devem ser colocadas cara a cara para tirar a situação a limpo, porque muitas vezes o agressor não vai assumir que teve aquele comportamento. Então, às vezes fica a palavra de um contra a palavra do outro. Vale a pena essa acariação, e aí envolvendo até pais, enfim? Vai depender de cada caso. Eu acredito que até um trabalho em grupo, faz um trabalho com a sala inteira, né? Semanalmente, a psicóloga da escola vai lá e trabalha com as crianças, fazem trabalhos de como você se sentiria se estivesse nessa situação, como o jogo que a gente acabou de ver no vídeo, né? Que estimula essa conversa, que estimula o agressor escutar como a vítima tá se sentindo. E se colocar em outro E se colocar no lugar dele, talvez refletir, eita, eu não sabia que estava causando todo esse prejuízo. Então ele nem precisou se expor, né, frente a frente, na frente de uma diretoria, mas está recebendo ali aquela resposta, né? Aquele toque de que o seu comportamento não é legal e que você pode mudar. E como é que deve ser a reaproximação dessas duas partes? Os pais devem influenciar que eles voltem, que eles se deem bem, ou deve deixar a cargo do tempo, deve deixá-los mais livres, porque às vezes até tem uma questão de afinidade mesmo e não vai rolar aquela amizade. E aí vai depender de cada caso. Existem crianças que sofrem bullying e que, acredite, são muito amigas uma das outras, né? Às vezes gosta do amigo, gosta de estar com ele, mas não gosta daquele comportamento que ele faz. E às vezes, por ser amigo, não tem coragem de dizer, pare de me chamar disso, eu não gosto quando você faz isso comigo. Então, nesses casos, vai ser super mais simples, né? No caso de uma agressão mais física, mais contínua, onde não tem uma relação de amizade, aí já é um outro trabalho que se faz. Talvez nem seja preciso reaproximar essas duas crianças, né? Fazer com que elas apenas se respeitem. Eles não precisam ser amigos. E no caso, às vezes a criança que sofreu bullying já está tão abalada que não quer mais frequentar aquela escola, não quer mudar de turma. Vale a pena usar desses métodos? A criança, você está lá sempre tentando fazer com que a criança volte ao convívio, mas ela insiste, ela reluta, não quer. Os pais devem responder ou devem levar em consideração essa vontade da criança? Fugir muitas vezes não resolve o problema, porque ela vai para outra escola e pode sofrer bullying na nova escola também. Porém, existem casos que as crianças chegam num limite emocional, que elas associam todo aquele ambiente, toda aquela sala a um sofrimento. Então, tem crianças que desenvolvem pânico só em chegar perto da escola. Nesses casos é natural e é indicado que ela realmente mude de escola, vá para um outro ambiente, recomece tudo de novo, sabendo que ela pode se defender, sabendo que ela é capaz, aí tem que fazer todo um trabalho emocional com esses casos mais graves. Então, essa situação também deveria ser levada, por exemplo, à coordenação da próxima escola? De preferência, sim. Porque a coordenação da próxima escola já vai preparando, vai sabendo, talvez aquela criança seja mais sensível. Talvez ela nem sofra bullying, mas se alguém falar uma piadinha ou tirar uma certa brincadeira, ela já chore, né? Já vai dizer que sofreu bullying, porque ela já tem todo um trauma prévio. Na terapia, o que é que o profissional vai trabalhar com essa vítima de bullying? Geralmente a gente trabalha as habilidades sociais, que é a capacidade da criança se expressar socialmente. Dizer o que gosta, o que não gosta, e aí entra também
um outro termo que é assertividade. Existem 3 tipos de comportamento, que é o agressivo, o passivo e o assertivo. Então, pessoas passivas demais, que geralmente as vítimas de bullying têm esse perfil, não falam o que querem, não falam o que pensam, tem dificuldade de dizer que não está gostando de uma brincadeira porque tem medo de ser rejeitado. Então, fazer esse treino de assertividade, dizer que ela pode dizer o que ela pensa e que isso não significa que ela não vai ter amigos, é um trabalho que desenvolve muito resultado. As crianças que geralmente são vítimas de bullying, elas também são aquelas que têm menos colegas, menos amigos no dia a dia? De uma maneira geral, o perfil da vítima é um perfil de uma criança mais introspectiva, né? São crianças que são mais tímidas, mais retraídas, que não têm habilidades sociais. Geralmente, o grupo de crianças, eles preferem lidar com crianças mais espontâneas, que gostam de brincar, que chamam para brincar. Então, consequentemente, as vítimas, elas têm esse perfil de serem mais isoladas, terem poucos amigos. Muitas das crianças, elas já demonstram esse tipo de comportamento dentro de casa e ainda assim com a idade, já no início da vida, né? No iniciozinho da primeira infância, a gente já observa que aquela criança é mais introspectiva, é mais caladinha. Sabendo disso, os pais acompanhando o desenvolver dessa criança já devem buscar agir de alguma forma, por exemplo, iniciando mais cedo uma atividade física com outras crianças que promovam interação, iniciando mais cedo, digamos, uma aula de dança, de balé, de teatro que estimule o corpo, enfim, como deve ser isso? Essas atividades, elas são importantes, elas podem ajudar essa criança a interagir melhor. Lembrando que existe a personalidade de cada um, né? Então, tem pessoa que é introspectiva e nem sofre com isso, é mais tímido, é mais quieto, é mais calado, né? E isso não causa nenhum sofrimento. Tem crianças que são tímidas e retraídas e sofrem porque dizem, eu queria conseguir brincar, eu queria conseguir chamar outro para brincar. E aí, nesse caso, eu acho que vale muito a pena investir em trabalhos que ela possa desenvolver essas habilidades, né? Teatro, dança, música, e ajudar essa criança que está em sofrimento por ser tímida, por exemplo. Para fechar o nosso bate-papo, a criança que sofreu bullying, a criança que praticou, elas podem ser amigas novamente? Claro que pode. Né? São crianças, né? Entre adultos a gente tem conflitos e se resolve. Então, existe o perdão, existe o recomeço. Tem que ensinar a criança mesmo que acontece, o outro pode ferir você, mas se ele se arrependeu de verdade, ele vai parar esse comportamento, você pode perdoar e recomeçar, né? E construir uma nova história em cima disso. Pois é, né? Uma lição dura que essas crianças acabam tendo que passar tão cedo, né? É verdade. Pois é, então fica a dica aí para você que é pai, para você que é mãe. Observe mais seu filho, observe se ele tem algum tipo de comportamento que pode levar tanto à prática, quanto também a se tornar uma possível vítima e também monitorar melhor essa situação para que esse contexto aí não chegue à sua casa. E se chegar à sua casa, realmente encara o problema de frente, porque tem solução sim, como a nossa psicóloga Wandersônia acabou de nos contar. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aqui conosco no programa Primeiros Passos, que hoje chegou ao fim, mas a gente se encontra semana que vem. Até lá!